Curso Sempre. Inteligência em concursos. Muito bem, então, continuando aqui, depois de ver os custos, a gente precisa levar em consideração também, gente, dentro da administração de vendas, o que diz respeito especificamente ao planejamento, né? E quando eu falo planejamento, eu preciso levar em consideração na administração de vendas ele a longo e a curto prazo, certo? Quando eu falo do plano a longo prazo dentro da administração de vendas, eu estou falando o quê? Dos meus macro objetivos, ou seja, dos objetivos que a organização tem como um todo e que eu atinja esses objetivos. Lembre-se, não tem como eu, enquanto departamento específico comercial, ter pensamentos distintos da organização como um todo, certo? E para isso eu preciso também ter o quê? Uma sintonia estratégica, uma sintonia sobre todos os níveis estratégicos que a organização possui. Bem como buscar atingir isso da melhor forma possível, né? Ou estabelecendo com o máximo de esforço possível, com bastante ousadia. E aí eu tenho o chamado planejamento a curto prazo. Quando eu falo em plano a longo prazo, eu estou falando, né, voltando aqui, eu estou falando o quê? Dentro do máximo do período possível. Esse período, ele não tem um prazo específico, ele pode ser, tem organização, por exemplo, que faz um planejamento a longo prazo de 1 ano, tem organização que faz de 2, tem organização que chega a fazer de 5 anos, né? Então, é bastante relativo. Agora, a curto prazo, normalmente, né, a necessidade é imediata, é questão de meses, normalmente aí. E aí, por isso que é fundamental que o foco a curto prazo, ele seja estratégico, mas principalmente na área tática operacional, ou seja, o pessoal de gerente de área, de gestão de área específico, e principalmente o pessoal do operacional, que é quem? Que são aqueles que executam realmente, né? O pessoal do operacional é quem executa, o vendedor, ele é operacional. O vendedor é ele que executa, ele que está lá frente a frente com o cliente, né? Então aqui eu preciso levar em consideração as execuções das atividades e tarefas diárias, bem como mensais, e eu começo a estratificar metas, que se essas metas forem, por exemplo, semestrais, trimestrais, eu começo a trazer ela para períodos menores para que eu possa atingir os meus objetivos de curto prazo. A gente não falou que o planejamento ele tem como característica o atingimento de um objetivo? Sim ou não? Então eu tenho meus objetivos a curto prazo e os meus objetivos a longo prazo. Aqui, por exemplo, trazendo para a realidade, eu tenho assim, eu tenho o objetivo, por exemplo, de crescer em 50% o faturamento da minha organização. Muito bem. Aí eu vou começar a fazer um cálculo desses 50% de 5 anos, e dividir isso aqui por ano, depois divido por mês, e aí eu vou começar a trabalhar com números plausíveis, né? Até que chegue uma realidade diária, semanal ou mensal para que os meus vendedores possam atingir. É por isso que tem organização que trabalha com meta, normalmente as metas elas são mensais, né? Normalmente. Mas tem organização que trabalha com meta diária, tem organização que trabalha com meta semanal, quinzenal, cada 3 dias, não tem uma regra, vai depender o quê? Do objetivo da organização como um todo e a melhor forma de aceitação por parte dos envolvidos. Ok? Muito bem, vamos fazer uma questãozinha aqui, uma afirmativa da Banca CESP. Olha lá, vocês acordarem. Ao se reduzir o preço de venda de um produto com demanda inelástica, espera-se o aumento na quantidade vendida e o consequente aumento do lucro total obtido com a venda desse mesmo produto. Certo ou errado? Errado, gente? Lá atrás. Vamos lá. Ao se reduzir o preço de venda de um produto com demanda inelástica. Característica de inelástica é que a variação é pífia, é mínima, certo? Isso é a característica. Quando existe uma demanda inelástica, eu espero o aumento na quantidade vendida e o consequente aumento do lucro total? O que estaria certo? Se ela fosse elástica. Inelástica eu não tenho essa característica. Portanto, afirmativa errada. Vejam, questão fácil, certo? Para quem estudou. Sim ou não? Se você não passou por demanda, você se enrola nessa questão aí. Olha lá. Em condições de forte concorrência, outra questão. Em condições de forte concorrência, o conhecimento e o controle dos custos são fundamentais, uma vez que o preço é determinado pelo mercado. Certo ou errado? Ai, professor, essa CESP, eu vou te contar uma coisa, viu? Em condições de forte concorrência, tem bastante concorrente,
O conhecimento e o controle dos custos são fundamentais. Até aqui tá certo ou tá errado? Até aí tá certo. Alguém tem alguma dúvida até aqui ou não? Aqui tranquilo, né? Aliás, não precisa nem ser forte concorrência. Eu preciso, de qualquer forma, conhecer e controlar meus custos. Mas tudo bem, não deixa errado. Aí ele vem depois da última vírgula. Uma vez que o preço é determinado pelo mercado. Certo ou errado? Quem determina o preço, gente? O preço é uma variável controlável ou incontrolável? Então quem determina? A empresa. A empresa determina, não é o mercado. Agora, o mercado influencia no preço, sim ou não? E eu preciso levar em consideração isso, sim ou não? Preciso levar. Mas quem determina sou eu, não é o mercado. Exatamente, né? Eu tenho um produto, se eu quiser dar o meu produto, pô, é meu, não é isso? Eu não sou louco, não vou fazer isso, mas se eu quiser eu posso, sim ou não? A Coca-Cola, existem algumas membros do mercado aí dizem que quando ela quer entrar numa guerra de concorrência, ela joga o preço dela às vezes até abaixo do custo para forçar o concorrente a negociar a empresa. Ou seja, é dela. Ela não está ganhando nada, ela está pagando para trabalhar. Mas quem determina? É ela. Certo? Agora, o mercado influencia. Se tivesse aqui, uma vez que o preço é influenciado pelo mercado, aí estaria certo. Ok? Afirmativa errada. Ficou com dúvida aqui? Tranquilo, gente? Alguma dúvida ou não? Questão mais chatinha já, né? Aqui já tem que ficar mais atento aqui, tá bom? Muito bem, olha lá, mais uma. Ó. No segmento bancário, no conceito de vendas, é correto que sejam enfocados os produtos / serviços bancários, enquanto que no conceito de marketing é correto que o foco sejam as necessidades do consumidor. Certo ou errado? Certo ou errado? Pula essa, professor. É isso? Se fosse CESP, deixa em branco, né? Olha só, gente, essa abordagem aqui chove em prova. Até subir, chove em prova, tá? Tanto de CESP, quanto de FCC, quanto de Cesgran Rio. A diferença entre venda e marketing. O foco da venda é venda. O foco do marketing são as necessidades e os desejos do consumidor. Memorizem isso. Toda prova eles cobram de alguma forma essa diferença, né? A venda, ele quer o quê? Execução da venda, ele quer comercialização, ele quer que o resultado financeiro para a organização. O marketing, ele vem com a abordagem de identificar as necessidades, identificar os desejos para que se possa efetuar a venda, certo? Beleza? Afirmativa certa ou errada? Certa a afirmativa. Alguma dúvida aqui? Muito bem. Vamos falar agora então um pouquinho do plano de vendas em si. A gente falou do plano de administração de vendas, vamos falar do plano de vendas, né? Para que se possa executar. Agora que eu já conheço o meu ambiente externo e o que eu conheço o meu ambiente interno, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de ameaça e de oportunidade, bem como aquilo que eu tenho de força e fraqueza na minha organização, chegou a hora que, com base nesse conhecimento, eu estabeleço o quê? Como diz lá para nós, ó, um documento escrito com os principais tópicos que eu tenho lá e que eu identifiquei no meu planejamento, né? Aí ele vem com uma definição bem específica, um documento operacional, ou seja, de execução. Gente, quando falar em operacional, lembre de atividade, lembre de tarefa, é isso que a gente tem que lembrar, certo? Da empresa que servirá de conduta para todas as atividades do pessoal envolvido no que foi planejado. Então aqui, gente, né, é como se fosse assim, ó, eu tenho lá a administração, o plano de administração de vendas, ele vai colocar os objetivos de uma forma geral, as características do mercado, o que eu tenho que buscar de força na minha organização, o que eu tenho que melhorar, né, de uma forma mais genérica, digamos assim, né? Aqui ele vai falar, aqui é diferente, aqui ele vai fazer assim, ó, eu preciso que o vendedor faça 300 ligações por dia. Por quê? Porque se ele não fizer 300 ligações por dia, eu já fiz os cálculos e sei que ele não vai atingir a meta que ele precisa atingir. E essa meta vem da onde? Lá do plano de administração de vendas. Ok?
Muito bem. Para executar um plano de vendas, olha lá, né? Eu preciso levar em consideração o potencial do mercado, o potencial que eu tenho de vendas, preciso fazer umas previsões aí do que eu quero vender, preciso levar em consideração também orçamentos de materiais que eu vou necessitar, de concorrentes que possam existir, bem como o território que eu quero atingir, certo? Eu posso ter lá, normalmente em vendas, um grupo de vendas, eu tenho lá, né, uma determinada cidade, eu posso dividir essa cidade em territórios, em que cada um desses territórios seja de responsabilidade de um cliente, ou de um vendedor, ou ainda de um grupo de vendedores, certo? Equipe 1, equipe 2, 3, 4, 5 e 6 e assim por diante. Bem como, né, no caso aí, por exemplo, se eu tenho regiões para atingir, eu preciso estabelecer rotas de atingimento também. O que significa isso, gente? É como se fosse um cronograma de ação. Vamos dizer o seguinte, né? Eu tenho lá o sul do país. Olha que bonito o sul do país, né? Aqui é o sul do país, tá? Então aqui eu tenho o nosso estado do Paraná, aqui tem Santa Catarina, aqui tem o Rio Grande do Sul. Existem diversas formas de eu cruzar, diversas rotas, por exemplo, rodoviárias, para eu cruzar os estados e chegar lá no Chuí e sair aqui do norte do nosso estado. Sim ou não? Existem diversas rotas, né? Considerando o quê? Né? O meu potencial de vendas, considerando a previsão de vendas que eu preciso atingir, qual será que é a melhor rota que eu devo atingir? Será que é essa? Será que é essa? Será que o modal que eu devo utilizar é o modal territorial, ou seja, é carro? Quando eu falo em modal, né? Tem o modal terrestre, eu tenho o modal aéreo, eu tenho o modal por navio, se isso significa o modal. Será que é o mais adequado? Será que é o terrestre realmente aqui? Será que não pode ser o aéreo? Para que eu possa ter uma efetividade maior? Esse tipo de análise eu preciso fazer aqui no meu plano, né? Qual é a rota, considerando também, além da questão da agilidade, o tempo que eu preciso demandar. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, que aqui no Paraná eu tenha 2 visitas só para fazer. Estou dando um exemplo, né? 2 clientes lá que eu tenho que visitar. Mas aqui em Santa Catarina pode ter 200, enquanto que aqui no Rio Grande do Sul pode ter 500. Ou seja, talvez seja o caso eu levar isso em consideração e fazer uma redimensão aqui da minha distribuição. Ou não. Eu preciso fazer essa análise para fazer qual é a melhor forma de distribuição territorial, qual é a melhor rota que eu devo estabelecer para que eu atinja os meus objetivos, bem como cotas de atingimento e assim por diante. Tudo bem aqui, gente? Muito bem, né? Ó, olha lá, em relação ao gerenciamento de vendas, o gerente de vendas ele é o responsável pelo departamento de vendas, certo? Não esqueçam disso. E além dele ser o responsável pelo departamento de vendas, ele é responsável também pelo desempenho da equipe, pelos resultados alcançados. A gente vai falar daqui a pouco, na sequência, em relação à liderança, aos estilos de liderança, mas independentemente do estilo que eu tenha enquanto líder, eu sou o responsável pelo desempenho da minha equipe e pelos resultados alcançados. Normalmente, assim, gente, se eu tenho lá uma equipe de 10 pessoas e mais de 2 estão com um resultado lá aquém do esperado, eu já começo a analisar, ver se a ação, a atitude do meu líder está adequada a isso, certo? Claro, se tem um caso específico ou outro, aí tudo bem, né? Aí é um caso, o problema é do vendedor, mas do contrário, eu começo a analisar se é o caso, inclusive, de substituição do responsável. Bem como no papel da motivação, que a gente vai falar, do estímulo, né? Para quê? Para que o resultado seja sempre alcançado, ok? É o responsável por isso, é o gerente de vendas. Além disso, olha lá, como administrador, deverá conduzir seus subordinados ao caminho da obtenção dos objetivos perseguidos pela empresa. Ou seja, ele é o líder, é o gerente, é aquele que vai dar o norte, né? Ele que vai decidir, é ele que vai determinar de que maneira aqueles objetivos serão ou devem ser atingidos. Fatores fundamentais para que eu tenha uma boa gestão, ou seja, para que o gerente ele possa desempenhar um bom papel, né? Ó, bom relacionamento interpessoal com os subordinados, e aqui não é diferente, né? Não é porque ele é o gerente de vendas, não é diferente de outros tipos de gerência.
Quem já trabalhou na iniciativa privada sabe do que eu estou falando. Se eu tenho uma relação ruim com o meu superior, gente, é complicado ou não é? O que vocês me dizem? É bem complicado, né? Claro que não precisa ser o meu melhor amigo, mas tem que ter uma relação de respeito, uma relação de acessibilidade adequada, porque senão fica difícil, né? Então, agora, no caso de vendas, essa questão do comportamento, essa questão da relação, ela é fundamental, né? Ela tem um impacto maior, talvez maior ainda do que em outras áreas. E aí é fundamental que esse cara ele tenha uma proximidade com a sua equipe, uma relação muito boa para que ele possa cobrar os resultados e estimular quando assim for necessário, né? Ó, agora, é necessário também, né, que ele conheça o trabalho em si, da mesma forma que outras gestões aí. Como é que eu vou cobrar o cara se eu não sei como é que faz? Por isso que normalmente os gerentes de vendas, eles já foram o quê? Vendedores também, né? Ele precisa conhecer o processo, ele precisa saber da realidade justamente para que ele possa cobrar de maneira adequada, né? A necessidade de conhecer também o trabalho de vendas e dos demais departamentos. Veja, não só de vendas, mas ele entender, por exemplo, também lembra lá que a gente falou da influência ambiental dentro do planejamento lá, da capacidade produtiva, da capacidade logística. Se esse cara não conhecer aqui, pode chegar na mesa dele uma venda para autorizar e ele autorizar e cometer o mesmo erro do vendedor, sim ou não? Por quê? Porque ele acha que tem a capacidade, não tem. Agora, se ele tem esse conhecimento, ele vai travar, vai barrar a venda ali. Por quê? Porque vai dar problema, não vai ser respeitado o acordo, e aí vai gerar, ou pode gerar problemas maiores para a organização. Bem como a questão da comunicação. Como nós já falamos, né, a comunicação ela é fundamental, ela é importante em todas as áreas. Né? Agora, no que diz respeito à parte de vendas, ela se destaca a importância justamente pelo diálogo que tem que ter do emissor enquanto líder, do receptor enquanto subordinado ou vice-versa, para que os resultados sejam atingidos dentro do tempo esperado, dentro da forma esperada. Ainda lá, ó, né, eu preciso também seguir as diretrizes da organização, assim como nós falamos em relação ao planejamento de administração de vendas. Aqui, o gerente de vendas não é porque ele faz parte da execução que ele não pode ou não deve respeitar as diretrizes da organização. Exemplo, nós vamos falar aqui daqui a pouco em recrutamento e seleção, mas assim, ó, eu preciso, a minha organização está em recessão. A minha organização está num período difícil, eu tenho que cortar custos e não aumentar. Aí eu vou lá e vou contratar mais 2 vendedores para minha equipe? Não tem sentido, eu preciso respeitar as diretrizes. A organização está falando, não dá, não tem como. Como é que eu vou desrespeitar? Eu preciso, né, precisa ser seguido uma sintonia das diretrizes da organização, bem como da execução das atividades em si. Bom, como eu falei para vocês, né, aí dentro dessa gestão de vendas eu tenho diversos estilos. Existem diversos estilos, isso aqui é conteúdo, gente, né, comum em provas de administração, mas aqui ele influencia para nós no foco da figura do gestor. Por quê? Porque o gestor ele tem que ser um líder, né? E o líder, gente, quem é o líder? O líder é aquele que é o formador de opinião, sim ou não? O líder é o líder e chefia e liderança é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? O chefe ele tem o cargo, mas ele não tem o perfil que se espera de um líder. Tem muitas organizações que têm chefe, mas não tem líder, né? Infelizmente, a pessoa tem o cargo, mas não tem o perfil adequado. Parte-se do pressuposto, né, que o gestor ele já seja um líder, ou seja, que ele é aquela pessoa formador de opinião, ele é aquela pessoa que os subordinados seguem ele, né? Se ele fala assim, ó, é assim que tem que fazer, ou esse aqui é o caminho, as pessoas confiam nele, na opinião que ele transmite, né? Porque esse é o verdadeiro líder. O raciocínio é mais ou menos assim, ó, se eu, enquanto né, subordinado, o raciocínio é assim, bom, se ele está falando que é assim, ele tem conhecimento, eu vou seguir o que ele está dizendo. Esse é o raciocínio, né? Essa é a figura que o líder representa para os vendedores. Muito bem, esses vendedores, eu tenho essa liderança, perdão, existem diversos estilos de liderança. Existe liderança paternalista, existe liderança situacional, uma série de lideranças, mas as principais que destacam, que é necessário, que a gente precisa realmente saber, são esses 3 estilos aqui, que é a liderança autocrática, democrática e liberal. A liderança autocrática, gente, é uma liderança que não é mais tão utilizada, mas que às vezes aparece. Que a característica dela é o quê? Aquele líder centralizador,
aquele líder que ele não consegue delegar ou descentralizar as atividades. O que é delegar uma atividade? É mandar aprender? É isso? O que é delegar? Um de cada vez? Repassar as atividades, distribuir as atividades as atividades e as responsabilidades de maneira que seja executado tudo aquilo que precisa ser executado, né? Isso é delegar. O líder autocrático, ele é centralizador, ou seja, ele não tem facilidade para isso. Ele gosta de fazer tudo, né, sozinho, digamos assim. Uma outra característica do líder autocrático é que ele não respeita e não tem nem interesse em saber na opinião dos seus subordinados. Então, assim, né, às vezes você tem lá uma sugestão de uma melhoria de um processo ou de uma ação que vai melhorar nos resultados de vendas, como no nosso caso aqui, ele não quer saber. Por quê? Ele quer fazer do jeito dele. Ele não está nem aí, certo? Esse é o líder autocrático. Conhece alguém assim ou não? No dia a dia de vocês? Sempre tem, né? Esse é o líder autocrático. Muito bem. Além do líder, do estilo de liderança autocrática, eu tenho a liderança o quê? Democrática, que é aquela liderança do cramunhão, é isso? Democrática? Não, né? Que a gente fala que vivemos um regime democrático no nosso país, um regime que permite a participação do povo, mais ou menos isso, não é verdade? Isso, a ideia de liderança democrática é justamente essa. É uma liderança participativa. É uma liderança que permite que os subordinados participem dos processos e das decisões que o líder vai tomar. Ok? Agora, gente, veja só. Cuidado com o seguinte. O fato de eu participar da liderança não significa que a responsabilidade seja menor do líder democrático. A responsabilidade continua sendo dele. Ele está o quê? Cedendo espaço para que tome a melhor decisão, levando em consideração os fatores da sua equipe também. Mas a responsabilidade, se der errado, continua sendo deste cara aqui, certo? E aí aqui, né, ele é o oposto do autocrático, né? Ele é uma pessoa que tem espaço, que ouve os subordinados, que gosta de delegar as atividades, de descentralizar, que participa dos processos, mas que a decisão continua sendo dele, ok? Muito bem. Esse cara aqui, ele é ativo também, tá? Ele é presente, ambos são presentes, esse aqui de uma forma participativa, esse aqui de uma forma centralizadora. Esse cara aqui, esse estilo de liderança, é liderança liberal. Ele tem um estilo que é mais ausente. Né? A liderança liberal normalmente é uma liderança utilizada em equipes que têm muito tempo de convivência, em equipes que já sabem mais ou menos como é que é a forma do líder pensar, como é que é a forma do líder agir. E aí o líder meio que solta, né, a equipe porque ele já sabe mais ou menos qual é a decisão ou a forma de avaliar que ele tomaria se ele estivesse presente. A liderança liberal, gente, ela não é muito interessante. Por quê? Porque quando eu solto muito as rédeas, né, da minha equipe, começa a inflar a questão de ego das pessoas. Na prática é assim, né? O exemplo hipotético, né? Eu sou o gerente aqui, mas eu tenho característica liberal. Então eu solto a responsabilidade demais para vocês, considerando como equipe, e aí começa as pessoas têm perfis também. Pode ser que alguém tenha um perfil de liderança, e aí você vai querer se destacar. E aí tem outra pessoa que também tem. E aí vai começar a ter o quê? Conflitos nessa equipe. Então essa liderança liberal, normalmente ela traz conflitos, ele é um líder também considerado como ausente, ok? Muito bem. Agora sim, além dessas três aqui, como eu mencionei antes, eu tenho a chamada liderança o quê? Situacional. O que seria uma liderança situacional, gente? Que varia de acordo com a situação, como o próprio nome diz. Como o próprio nome diz, certo? Então, na liderança situacional, eu posso ter momentos em que eu sou o quê? Autocrático, momentos em que eu sou democrático e circunstâncias que me permitem ser liberal. Ou seja, vai variar de acordo com a situação, certo?
As escolas mais modernas da administração falam que essa é a liderança, esse tipo de liderança mais interessante. Mas ainda assim, a que predomina na maior parte do tempo é o que? A liderança democrática, né? Por quê? Porque justamente naquele conceito de equipe que a gente falou, eu enquanto membro da equipe, eu quero me sentir o quê? Valorizado, eu quero me sentir como parte da equipe. E para que isso possa acontecer, eu devo participar das decisões, dos processos. Por isso que ela é vista com bons olhos aí, a liderança democrática. No que pese, possa, né, existir a liderança situacional, que vai variar de acordo com cada um dos estilos e da situação em si. Alguma dúvida disso aqui, gente? Tranquilo?